Boa noite a todos. Estamos aqui nesse domingo do dia 24 de março, dando continuidade ao estudo sistematizado do Evangelho segundo o Espiritismo. Todos os domingos, às 20 horas, nós temos a oportunidade, a alegria de estarmos reunidos aqui para o estudo dessa obra, dessa terceira obra da codificação, daquilo que nós chamamos de Pentateuco Espírita, das obras básicas. Agradecemos ao convite do programa Espiritismo e Vida. Estamos hoje no capítulo que trata sobre a fé. A fé transporta montanhas. É o capítulo 19. Vão ser vários estudos, já estamos nesse capítulo. Já tivemos no domingo passado o estudo dos itens 6 e 7 sobre a fé religiosa. E hoje nós vamos trazer os itens 8 e 9. Então, agradeço o convite, que possamos, estarmos unidos aqui nesse domingo, mas também damos bom dia, boa tarde para quem for assistir em outro momento. É muito importante esses estudos sistematizados, contínuos. Então, todos estão convidados aí a verem os episódios anteriores e seguirem com a gente todo domingo nesse estudo. Aí, antes da gente chegar no tema da parábola, que é sobre a fé, eu queria falar de duas perguntas que eu acho bem importantes e emblemáticas no Livro dos Espíritos, em 2 pontos do Livro dos Espíritos. Allan Kardec pergunta: dos espíritos, uns teriam sido criados bons e outros maus? E depois Kardec pergunta: por que Deus não criou a humanidade em melhores condições? Por que está o mal na natureza das coisas, o mal moral? Então, Allan Kardec faz essas duas perguntas e trabalha assuntos muito importantes sobre o progresso dos espíritos e sobre a lei do bem e do mal, sobre a lei divina. O Livro dos Espíritos ele tem 4 partes. Então, nós temos aqui uma pergunta da segunda parte, que é a vida no mundo espiritual, e depois temos essa outra pergunta na parte das leis morais, que é a terceira das 4 partes do Livro dos Espíritos, que é o livro base das obras básicas, é onde tem o cerne do Espiritismo, da doutrina espírita, nós encontramos no Livro dos Espíritos. E aí Allan Kardec, quando ele foi se debruçando, sentindo que ele tinha essa missão grandiosa, como um dos discípulos, se não for o mais lúcido do Cristo, que vem à Terra codificar o Espiritismo para nós, ele viu que teria possibilidade de trabalhar melhor a vida no mundo espiritual com a segunda obra, que é o Livro dos Médiuns. As leis morais poderia ser mais bem trabalhada no Evangelho segundo o Espiritismo, que é o que nós estamos estudando. A 4ª parte do Livro dos Espíritos, mais bem trabalhada no livro Céu e Inferno, e depois de 15 anos, Kardec dando todo o seu tempo, a sua dedicação para a codificação espírita, nós temos a Gênese, que pega um pouco da primeira parte do Livro dos Espíritos e também de toda a parte aí dos milagres, do Cristo, fala muito de fluidos, e depois encerra com os sinais dos tempos, com as profecias do Evangelho. Então, nós temos 5 obras maravilhosas. É uma bênção para todos nós podermos ter acesso a esse estudo. E são questões que a gente nunca vai cansar de estudar, de refletir, porque a gente fica pensando, por que alguns bons, outros maus? Por que existe o mal? Por que algumas pessoas estão dando frutos bons, substanciosos, saudáveis para a humanidade e outros não? Então,
de forma resumida, mas fica a sugestão de leitura no Livro dos Espíritos, a progressão dos espíritos, que foi a primeira pergunta que eu li, se é que os espíritos, uns teriam sido criados bons e outros maus. Então, Kardec desenvolve isso na progressão dos espíritos. E depois, por que Deus não criou a humanidade em condições melhores? Porque o mal está na natureza das coisas, esse mal moral. Então, de forma resumida, mas muito de acordo à bondade de Deus, a sua justiça e a sua misericórdia, Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. E não existe um espírito bom por natureza e não um espírito mal criado por Deus. Somos nós que nos melhoramos. Nós nos melhorando, e quando a gente melhora, a gente passa de uma ordem inferior para uma ordem elevada. Pelo nosso esforço, pela nossa vontade, pelas nossas boas obras. Então, nós temos esse mesmo ponto de partida, nós vamos avançando e é na perfeição que a gente encontra a pura e eterna felicidade. Passando pelas provas, a gente adquire os conhecimentos. Só que uns espíritos aceitam submisso às provas e chegam mais depressa à meta que foi assinalada. Outros espíritos só suportam murmurando e, pela falta em que desse modo incorrem, permanecem afastados da perfeição. Então, existem espíritos mais rebeldes, espíritos mais dóceis. É isso que o Kardec vai perguntando. Ele pergunta na questão 120, todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem? Não pela fieira do mal, mas pela fieira da ignorância. Então, a gente ignora, nisso a gente erra, cai, e a gente tem que retomar de encontro à casa do Pai. Então, depois Kardec pergunta, mas por que alguns seguem o caminho do bem e outros seguem o caminho do mal? E os espíritos elevados respondem a Allan Kardec, não têm eles o livre-arbítrio? Deus não os criou maus, criou simples e ignorantes, tendo tanto aptidão para o bem ou para o mal, os que são maus assim se tornaram por vontade própria. E aí ele vai desenvolvendo várias perguntas, fica a sugestão para ler da questão 114 até a 127, né? Mas o mais importante é que todos chegaremos. Chegados ao grau supremo da perfeição, os espíritos que andaram pelo caminho do mal têm aos olhos de Deus menos mérito do que os outros? Deus olha de igual maneira para os que se transviaram e para os outros, e a todos ama com o mesmo coração. Aqueles que são chamados maus porque sucumbiram, antes não eram mais do que simples espíritos. Pela ignorância, eles sucumbiram. Aí eles aprendem e retornam, eles recalculam a rota. Aí eles aprendem com os erros, com as portas largas, com os caminhos errados, e aí depois eles retornam à casa do Pai. Eu estou trazendo essa introdução porque hoje, no Evangelho segundo o Espiritismo, no que foi separado para nós trabalharmos, Jesus vai falar da parábola da figueira que secou. Então, Allan Kardec coloca a parábola da figueira que secou nesse capítulo 19, quando Allan Kardec estuda o poder da fé, a fé religiosa, a parábola da figueira que secou, que é o que nós vamos estudar hoje, e ele ainda vai trazer duas instruções dos espíritos: a fé, mãe da esperança e da caridade, e a fé humana e a divina. Então, nós estamos falando de espíritos bons ou maus, criados, né, por Deus. Por que esse mal está na natureza? Porque a parábola da figueira que secou é uma figueira que não produziu frutos. E Jesus, entre aspas, né, nós vamos entender aqui, a amaldiçoa. Então, eu vou ler para vocês, tem duas versões da parábola da figueira. Tem em Marcos e tem em Lucas. Kardec coloca aqui no Evangelho segundo o Espiritismo só a de Marcos, mas tem a de Lucas. E aí depois eu vou ler para vocês no Parábolas Evangélicas do Rodolfo Caligares, que é um livrinho bem antigo, bem interessante, que serve para os nossos estudos. Rodolfo Caligares coloca a versão de Lucas.
e tem uma diferença. Mas vamos ao que está proposto para nós estudarmos o Evangelho segundo o Espiritismo. Então vamos pensar lá, pertinho de Jerusalém, cidade de Betânia. Jesus sempre ia, né, para Jerusalém, mas voltava para Galiléia, era o caminho, né? Tinha que passar ali pela Judéia, então começa Marcos narrando. Quando saíam de Betânia, Jesus teve fome, e vendo ao longe uma figueira, para ela encaminhou-se, a ver se acharia alguma coisa. Tendo-se, porém, aproximado, só achou folhas, visto não ser tempo de figos. Então disse Jesus à figueira: que ninguém coma de ti fruto algum, o que seus discípulos ouviram. No dia seguinte, ao passarem pela figueira, viram que ela secou até a raiz. Pedro, né, um dos discípulos de Jesus, estava com ele. Lembrando-se do que dissera Jesus, disse: Mestre, olha como secou a figueira que tu amaldiçoastes. Jesus, tomando a palavra, lhes disse: Tende fé em Deus. Digo-vos em verdade que aquele que disser a esta montanha: tira-te daí e lança-te ao mar, mas sem hesitar no seu coração, crente ao contrário firmemente de que tudo o que houver dito acontecerá, verá que, com efeito, acontece. Então, é a fé que transporta a montanha, que é algo que é bem conhecido, né? Fica bem divulgado, bem popular, a fé que transporta montanhas. Vem esse senso comum, essa conhecido, né? Essa parte do evangelho que é conhecida, da fé que move montanhas, vem da parábola da figueira, quando Pedro se assusta ao ver ali que Jesus fala para aquela figueira: ó, você não está produzindo frutos, que ninguém mais coma fruto de ti. No outro dia eles veem que a figueira secou. Então essa passagem é conhecida como a parábola da figueira que secou. Então nós estávamos falando no início, né, de espíritos que caminham bem, caminham rápido, usam o livre-arbítrio para as boas obras, para os bons frutos. Mas nós temos essas figueiras secas, que o que simboliza? Porque Allan Kardec pergunta, mas por que o mal está na natureza? Tem espírito que foi criado mal? Então será que tem a figueira que foi criada ali e ela não dá frutos? Ela é estéril? Será que existe esterilidade para algum espírito que não possa criar, não possa amar, não possa ser útil, não possa ajudar? Porque aí no livro dos Espíritos, naquela questão que eu falei das leis morais, a gente eu li algumas questões da 114 a 127, que é no Progresso dos Espíritos. Mas aí Kardec vai estudar o bem e o mal no livro dos Espíritos, nessa terceira parte, que é das leis morais, e ele fala: por que está o mal na natureza das coisas? E aí os Espíritos respondem, Kardec até coloca, volta lá na 115 e na 119, porque elas se complementam. Então, já te dissemos, os espíritos foram criados simples e ignorantes. Deus deixa que o homem escolha o caminho. Tanto pior para ele se toma o caminho mau. Mais longa será a sua peregrinação. Então, o homem, ele diz, é preciso que o espírito ganhe experiência, é preciso, portanto, que conheça o bem e o mal. Eis porque se une ao corpo. E aí os espíritos depois perguntam: haverá quem, pela sua posição, não tenha possibilidade de fazer o bem? E aí os espíritos dizem: não há quem não possa fazer o bem. Somente o egoísta nunca encontra o ensejo de o praticar. Basta que se esteja em relações com outros homens para que se tenha ocasião de fazer o bem. E não há um dia da existência que não ofereça a quem não se ache cego pelo egoísmo oportunidade de praticar o bem. Porque fazer o bem não consiste em ser caridoso, né? Aquilo de dar o que nos sobra, aquilo que não nos faz falta, doar algum dinheiro. Não. Ser caridoso, fazer o bem, é ser útil, na medida do possível, todas as vezes que o seu concurso venha a ser necessário. Então, nós seremos punidos, não só pelo mal que haja feito, mas também pelo mal a que tenha dado lugar. Na questão 639, os espíritos esclarecem muito que aproveitar-se do mal é participar dele. Não fazer o mal porque não deu certo ali a ocasião é como se tivesse feito. É o pecado por pensamento
que também é estudado no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Quando os discípulos perguntam para Jesus se cometeria adultério. Aí Jesus fala, mas só de pensar na mulher do próximo você já está cometendo adultério. Então, Kardec pergunta, será tão repreensível quanto fazer o mal, desejá-lo, né? Então, se apenas não pratica o mal por falta de ocasião, é culpado. Mas resistir-se voluntariamente já é algo que a gente está buscando, né? Paulo de Tarso, que é um expoente para todos nós, ele dizia, por que o mal que eu não quero, esse eu faço, e o bem que eu quero, esse eu não faço. Então, se Paulo de Tarso tinha essa dificuldade, esse dilema, essa dor nele, né? E tratava e meditava nisso, está nas suas cartas, acho que é a carta aos Romanos, do bem e do mal, que dirá nós ainda, espíritos imperfeitos. Então, o mal está na natureza das coisas para a gente ganhar experiência, para a gente ver que aquilo não foi bom, que aquilo não produziu frutos, que aquilo ficou estéril, é a figueira que secou. Então, vamos a Kardec para a gente ver que na íntegra, no capítulo 9, o que ele fala? A figueira que secou é os símbolos dos que apenas aparentam propensão para o bem, mas que em realidade nada de bom produzem. São os oradores que mais brilho têm do que solidez, cujas palavras trazem superficial verniz, de sorte que agradam aos ouvidos, sem que, entretanto, revelem, quando perscrutadas, algo de substancial para os corações. Na hora que você perscruta a alma, vai ali, não tem nada substancial para os corações. É de perguntar-se que proveito tiraram delas o que as escutaram? E aí Kardec continua fazendo a sua reflexão do Evangelho, né? Fazendo o seu comentário. E ele diz assim, simboliza, essa figueira estéril, simboliza também todos aqueles que, tendo meios de ser úteis, não são. E olha o que está lá na questão do Livro dos Espíritos. Não há um dia da existência que não haja possibilidade de sermos úteis, porque desde que nós estamos em contato com a sociedade, com a família, com amigos, conhecidos e desconhecidos, vai ter oportunidade de fazer o bem. Então, simboliza essa figueira que secou, essa figueira estéril, simboliza todos aqueles que, tendo meios de ser úteis, não o são. Todas as utopias, todos os sistemas ocos, todas as doutrinas carentes de base sólida. O que as mais das vezes falta é a verdadeira fé, a fé produtiva, a fé que abala as fibras do coração, a fé numa palavra que transporta montanhas. Olha que bonito isso que Allan Kardec fala. Ele vem nos falar de uma fé produtiva. É aquilo que Tiago fala, a fé sem obras é morta. Então, a fé produtiva, a fé que abala as fibras do coração, a fé que transporta montanhas. São árvores cobertas de folhas, porém sem frutos. Por isso é que Jesus as condena à esterilidade, porquanto dia virá em que se acharão secas até a raiz. Quer dizer que todos os sistemas, todas as doutrinas, que nenhum bem para a humanidade houverem produzido, cairão reduzidas a nada. O que nós falamos? O que tem hoje de Império Romano? O que tem da Idade Média, das Cruzadas, das Inquisições? E o Cristo permanece, dividindo entre antes e depois dele. Então, todos os sistemas, as doutrinas que nenhum bem para a humanidade houverem produzido, cairão reduzidas a nada. Que todos os homens deliberadamente inúteis, quer dizer, eles têm ocasião de ser úteis, deliberadamente inúteis, por não terem posto em ação os recursos que traziam consigo, serão tratados como a figueira que secou. E aí Allan Kardec trabalha no capítulo 10 sobre os médiuns. Ele vem falar que os médiuns são os intérpretes dos espíritos, suprem nesses últimos a falta de órgãos materiais pelos quais transmitam suas instruções. Daí vem os médiuns serem dotados de faculdades.
Aí Allan Kardec diz que nos tempos atuais, nesse tempo de renovação social, cabe aos médiuns uma missão especialíssima. São as árvores destinadas a fornecer alimento espiritual aos seus irmãos. Mas e médium? Todos somos médiums. Allan Kardec define assim, porque todo aquele que sente num grau maior ou menor a influência dos espíritos é médium. Porém, designa, né? Depois ele explica que médium mesmo de efeitos patentes, só aquele que sente num grau maior, tem uma regularidade. Mas nós vemos que a mediunidade está aí. Nós todos podemos ser instrumentos, devemos ser. Aí eu vou ler para vocês o capítulo dos mensageiros. Está bem divulgado, né? Teve o filme. Nós estamos estudando no Centro Espírita Augusto Silva esse livro nas palestras de quinta-feira. Não todas as quintas, mas temos uma sequência de estudos intercalando com o Livro dos Espíritos, com o livro Rumo Certo. Então, eu vou ler para vocês algumas questões que André Luiz é instruído quando ele chega lá no Centro de Mensageiros. Mas vamos ver aqui, só para a gente terminar Kardec, é o que Kardec chama atenção. Nos tempos atuais de renovação social, é uma missão muito importante para os médiuns, porque são árvores destinadas a fornecer alimento espiritual a seus irmãos. E os médiuns estão nos centros espíritas? Não, não só lá. Olha o que Kardec fala, os médiuns multiplicam-se em número para que abunde o alimento. Há-os por toda parte, em todos os países, em todas as classes da sociedade, entre os ricos e pobres, entre os grandes e os pequenos, a fim de que em nenhum ponto faltem e a fim de ficar demonstrado aos homens que todos são chamados. A gente não pode acusar que a gente desconhecia o bem, desconhecia o Evangelho de Jesus, o Espiritismo, ou o bem, porque o bem está em todas as religiões, a prática do bem. Então, se nós desviamos do objetivo providencial a preciosa faculdade que é a mediunidade, que foi concedida, se nós a empregamos como médiuns em coisas fúteis ou prejudiciais, colocamos a serviço a mediunidade, né, de interesses mundanos, se em vez de frutos sazonados damos mal frutos, se recusam a utilizá-la em benefício dos outros, se nenhum proveito tiram dela para si mesmo, melhorando-se, são quais a figueira estéril. Então, Allan Kardec vai comparar os médiuns à figueira estéril. Os médiuns que fazem assim, né? Agora ele está explicando, os médiuns que usam a sua mediunidade para coisas fúteis ou prejudiciais, que põem a serviço de interesses mundanos e que se recusam a utilizar no benefício dos outros. Esses são os médiuns figueiras estéril. Deus lhes retirará um dom que se tornou inútil neles, a semente que não sabem fazer que frutifique, e consentirá que se tornem presa dos espíritos maus. Aí entra a questão da obsessão, que muitos médiuns acabam sofrendo. Mas vamos entender a questão dos médiuns no livro Os Mensageiros, que também nos complementa muito, nos traz muitas elucidações, e está bem em alta, né? O livro Os Mensageiros, de Chico Xavier, virou filme, recorde de bilheteria, mas é importante nos convidar para a gente reler e estudar o livro, né? Porque tem muitas coisas aqui interessantes, porque a gente fica pensando justamente nisso, que frutos nós estamos dando, o que nós temos difundido, o que a gente tem alimentado. Kardec fala isso, cadê a fé produtiva? Cadê a fé que alimenta, que dá alimento espiritual a uma humanidade precisando de alimento? Cadê essa fé que transporta montanhas? Então, André Luiz vai participar de um curso no Centro de Mensageiros, seu amigo Tobias, que aparece muito no nosso lar, é que vai levá-lo, né? E André Luiz fica impressionado, como ele sempre nos relata, né? A beleza dos edifícios, das árvores, dos pátios, dos arvoredos, tudo convidando a meditações, tudo muito organizado, muito movimentado de trabalhadores, né? E aí ele imagina que ali é só mesmo uma organização de mensagens, um correio, como se a gente mandasse, oi, como é que você está aí, tudo bem? Né? E não é. Então ele diz aqui que o Centro de Mensageiros prepara entidades a fim de que se transformem em cartas vivas de socorro e auxílio aos que sofrem no umbral,
na crosta e nas trevas. Então, são figueiras com figos produtivos que alimentem, que saciem, como Jesus estava ali caminhando, teve fome. A humanidade tem fome. Mas como está a produção nossa? Nós vamos refletir finalmente aqui com Emmanuel no Sementeiro e Construção, que é um capítulo clássico do Fonte Viva, quando ele vai nos chamar a atenção. Mas vamos pensar lá no plano espiritual, quando nós estávamos lá, nesses centros de mensageiros, que diz André Luiz, que aqui é uma cópia imperfeita do que tem nas colônias mais elevadas, onde tem lá cidades espirituais, os planos superiores, fazendo esses meios de comunicação. E ele diz aqui que se prepara não só emissários invisíveis, organiza-se no centro de mensageiros turmas compactas de aprendizes para a reencarnação. Médios e doutrinadores saem daqui a centenas. E os trabalhos de esclarecimento na Terra, nós chegamos aqui e esquecemos, porque a gente se prende, aí o Tobias vai explicar para André Luiz, a gente se prende nas tendências inferiores do passado e não cultiva, não aduba e alimenta o fruto da possibilidade divina do presente. Então, centenas saem do centro de mensageiros. Qual o objetivo deles? Difundir esperança, consolo, instruções e avisos. Então, eles se preparam no plano espiritual em locais próprios, em centros de mensageiros, mas são raros os que triunfam. Alguns executam parcialmente, outros fracassam, e isso é muito demonstrado no filme. Isso fica bem visível no filme, para quem viu. Então, ele diz aqui que o serviço legítimo não é fantasia. É esforço sem o qual a obra não pode aparecer nem prevalecer. Esforço, vontade, trabalho, aquilo que está lá no Livro dos Espíritos. Nós somos criados simples e ignorantes, mas nós temos o livre-arbítrio, temos que usar essa vontade para trabalhar. É no trabalho que nós vamos encontrar a pura e eterna felicidade. É no trabalho que nós vamos encontrar a perfeição. E aí o Tobias explica para o André Luiz, então, que existe essa formação de médios, doutrinadores, mas de todos que são tarefeiros do conforto espiritual. Tarefeiros do conforto espiritual. Nós estamos oferecendo conforto espiritual para aqueles que convivem conosco. Se vão pegar um fruto nosso ali, nossa figueira está seca, só tem folha, mas não alimenta nada, só bonita ali, mas não tem nada de substancioso. Qual o conforto espiritual? Como eu tenho difundido esperança, consolo, instruções e avisos? E aí o Tobias vai falar que eles saem bem preparados, ele dá o exemplo de uma enxada excelente, mas se falta espírito de serviço no cultivador, o ganho da enxada será a ferrugem. Então, nós temos aqui na Terra várias potências da alma, várias possibilidades de trabalhar em diversas frentes de trabalho, dentro e fora de movimento espírita, de movimento religioso, no nosso trabalho, na nossa casa, na sociedade, onde a gente estiver, a gente tem que ser esse instrumento de conforto espiritual, de fé produtiva, porque senão a gente vai ser uma enxada que enferruja, porque ela não foi cultivada, ela não foi usada. Então, aí ele dá o exemplo da expressão mediúnica. A expressão mediúnica pode ser riquíssima, mas se o dono não consegue olhar além dos interesses próprios, vai fracassar na tarefa da mediunidade. Aí o Tobias diz, sabe, André Luiz, são muitos escassos os servidores que toleram as dificuldades e reveses da linha de frente. É uma guerra. Paulo de Tarso falou para a gente, combate, o bom combate. A maioria quer ficar longe do fogo forte. E aí não tem espírito de renúncia e não tem espírito de altruísmo. O que a gente faz? A gente acha que é ajoelhar, é dar palestra, dar estudos, a gente fica só no culto externo da atividade religiosa. E não fazemos o trabalho em nós. Né? Então, a gente não consegue. Ele diz aqui, não preparamos, pois, nesse centro de mensageiros, simples postalistas, mas espíritos que se transformem em cartas vivas de Jesus,
para a humanidade encarnada. Olha que bonito, que sublime, que oportunidade que nós podemos ser. Abraçar essa causa. É formado no centro de mensageiros. Espíritos que se transformem em cartas vivas de Jesus para a humanidade encarnada. Pelo menos este é o programa de nossa administração espiritual. Raros triunfam, porque todos ficam ligados ao pretérito de erros criminosos. Aí ele fala, em cada ciclo de empreendimentos carnais, então, a gente está aqui reencarnado, nós fizemos um empreendimento carnal. São vários ciclos, porque a gente não vai dar conta num só. Quantas existências necessárias? Porque nós estamos vendo aqui, é formado mensageiros, doutrinadores, médios e várias áreas de atuação que fora do ambiente espírita ou não, e chega aqui, o que acontece? A gente fica preso ao passado, às tendências inferiores do passado. A gente fica agarrado ao mal e esquece do bem. A gente fica nessa figueira estéril e esquece de entender que a gente é uma lavoura divina. E ele diz que a gente chega no disparate de interpretar dificuldades como punições. Ah, eu estou assim, doente, passando uma dificuldade, porque isso é uma punição, porque isso é um castigo. E aí o Tobias vai falar, André Luiz, todo obstáculo traduz oportunidade verdadeiramente preciosa aos que já tenham olhos de ver. Todo obstáculo traduz oportunidades verdadeiramente preciosa aos que já tenham olhos de ver. Então, André Luiz ali, é o capítulo 3, ele vai ter uma linda história no livro Os Mensageiros, vale a pena a gente estar relendo, até para a gente entender melhor, né? Ver o quanto é importante o filme, mas o tanto que a literatura, a obra em si, é que é grandiosa, né, de André Luiz. Então, para encerrar, só citar para vocês Lucas, que fala da parábola da figueira estéril. De outra forma, ele conta assim, um homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, foi buscar fruto nela, mas não achou. Disse então ao que cultivava a vinha, olha, já faz 3 anos que eu venho buscar fruto a essa figueira, e não o acho. Corta, pois, pelo pé, para que esta ela ainda ocupando a terra. Por que ela ainda está ocupando a terra? Corta ela pelo pé, tem 3 anos que eu venho aqui. Mas aí o senhor que cuidava da vinha falou, olha, deixa aí ainda esse ano, enquanto eu a escavo em roda, lhe lanço esterco. Se com isso der fruto, bem está, e se não, virás a cortá-la depois. Então, olha que interessante, também uma figueira que não dá frutos, eles querem cortá-la porque ela está ocupando espaço, mas aí o rapaz, né, o senhor que cultiva a vinha, fala, não, vamos, me dá mais um ano, me dá mais um prazo, deixa eu escavar, julgar esterco. Então, é aquilo, se não é pelo amor, vem pela dor os nossos frutos, né? E aqui o Rodolfo Caligares, que é esse livro, ele vem falar do espiritismo. Ele diz que o espiritismo vem como se estivesse escavando, né? Tentando mais um ano ali, mais uma oportunidade, mais um ciclo aí milenar para a gente tentar melhorar e não sermos aí, né, exilados, como os exilados de Capela, e como a gente vê a Caminho da Luz, né? Aquelas raças que foram exiladas de Capela. Então, Rodolfo Caligares traz para a gente essa outra parábola, a parábola da figueira estéril, mas contada por Lucas, né? Encerra uma das extraordinárias alegorias com que o mestre retrata a situação moral da humanidade terrena e, ao mesmo tempo, adverte sobre a sorte que aguarda, caso a gente não tome outros rumos. Então, é preciso endireitar os nossos caminhos, endireitar as veredas. Então, há muitos e muitos séculos, o Senhor da Fazenda, que é Deus, vem esperando pacientemente. Vou lá no ano, cadê o fruto? Não tem. Vou lá mais outro ano, não tem fruto. Vou lá no 3º ano, não tem fruto. Então, Deus espera pacientemente que essa nossa infeliz humanidade, simbolizada pela figueira, produza bons frutos, alcance a maturidade espiritual, implantando na terra esse reino de amor, justiça e fraternidade. Jesus é representado por esse diligente vinhateiro que está ali, né, com várias revelações, cuidando, nos disse, não vos deixarei órfãos, estarei com vocês. E ele está ali para tentar despertar nossa consciência, fazendo compreender os seus deveres para com Deus,
para consigo mesmo, para com o próximo. Então, Jesus está ali escavando, né, julgando esses estercos, para ver se a gente frutifica. Mas o que acontece conosco? A gente continua preso às ilusões e fantasias. A gente persiste em viver apenas para si, para a satisfação de gozos turvos, nada realizando no campo do altruísmo. Tá vendo? Ali no Mensageiros, o André Luiz, o Tobias fala, não tem altruísmo e não tem renúncia. Ninguém pensa no próximo. E aí a gente fica estéril. Então, como derradeira ajuda no sentido de salvar da nossa esterilidade, a que se abandonou, Jesus envia o Espiritismo para mostrar ao vivo, com o testemunho das almas trespassadas, felicidade reservada para os bons e toda a tristeza para aqueles que não produziram frutos. Então ele diz assim, a felicidade reservada aos bons, aos que procuram ser úteis, aos que obram com misericórdia, aos justos, aos humildes, aos pacíficos e pacificadores. Ao passo que o Espiritismo vem mostrar os sofrimentos por que passam os infrutuosos, os vingativos, os avarentos, os depravados, orgulhosos, opressores, os déspotas, os fazedores de guerra, os que se dão por interesse vis a toda sorte de especulações, levando as massas populares à aflição e ao desespero. Leiam o Céu e o Inferno, a segunda parte, quando Kardec estuda várias situações no plano espiritual, o desencarne e a situação das penas e gozos futuros dos espíritos que foram avarentos, depravados, vingativos, todos aqueles que não produziram. Se com isso os homens se regenerarem, com esse escavar em volta e lançar esterco, que é aquela nova adubação que o Espiritismo, né, representa, se com isso os homens se regenerarem e aprenderem a viver em paz, vinculados pelo amor, dando cada um a contribuição do seu melhor esforço para uma nova civilização, bem está, né? Nós poderemos estar aqui. Caso contrário, todos que se mostrem recalcitrantes, insensíveis ou indiferentes a esse despertamento espiritual serão transferidos para outros planos inferiores, a fim de que não continuem ocupando o lugar nesse planeta, que é o que ele fala aqui. Eu vou cortar o pé. Por que ele está ocupando a Terra, se não está produzindo frutos? E não foi assim que Emmanuel conta a Caminho da Luz, né? Da chegada dessas raças que foram degradadas de capela. Então ele diz aqui que no correr do terceiro milênio, a Terra se irá transformando em um mundo regenerador. Nós vemos aí a transição planetária, né? Com melhores condições físicas e morais, propiciando a seus futuros habitantes uma existência mais tranquila e mais feliz. Precatem-se, portanto, os homens e as instituições humanas. Os tempos são chegados. O Senhor virá buscar os frutos esperados. Dessa vez, se não os achar, o machado entrará em ação, pondo abaixo toda galharia infrutífera. Então, que a gente pegue no arado, que a gente coloque as nossas mãos para arregaçar pelo trabalho do bem. No livro Fonte Viva, Sementeira e Construção, para a gente encerrar, Paulo de Tarso aos amigos da cidade de Corinto, porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. É o capítulo 68, carta de Paulo aos Coríntios. Paulo nos assevera a condição de cooperador de Deus e designando a lavoura e o edifício do Senhor nos seguidores e beneficiários do evangelho que o cercavam, traçou o quadro espiritual que sempre existirá na terra, em aperfeiçoamento, entre os que conhecem e os que ignoram a verdade divina. Então, se todos nós já recebemos da Boa Nova a lâmpada acesa para a nossa jornada, compulsoriamente a gente já é colaborador no ministério de Jesus. Então, a gente tem que semear, compelindo-nos à sementeira e à construção de Jesus em todas as criaturas que estão conosco, partilhando a estrada. Então, é o capítulo 68 que fala sementeira e construção. Então, se nós já recebemos a Boa Nova, já temos essa lâmpada acesa, nós temos que estar semeando. Paulo de Tarso fala, vocês são cooperadores de Deus. Vocês que estão aí em Corinto, vocês estão recebendo o evangelho. E aí ele diz aqui, ó, se já guardamos a bênção do mestre,
cabe-nos restaurar o equilíbrio das correntes da vida onde permanecemos. A gente tem que ajudar aos que se desajudam, enxergando para aqueles que estão cegos e ouvindo alguma coisa para aqueles que estão surdos, para que a obra do reino divino cresça, progrida e santifique em toda a terra. Qual o serviço para nós? De plantação e edificação, reclamando esforço pessoal e boa vontade. Esforço e boa vontade. Porquanto, de conformidade com a própria simbologia do apóstolo, o vegetal pede tempo e carinho para desenvolver, e uma casa sólida não se ergue num dia. Mas aí o Emmanuel vem nos chamar a atenção, puxar a nossa orelha, porque o que ele diz? Que nós ficamos aqui como pedreiros que reclamamos contra o peso do tijolo e da areia, e não gostamos de ser cultivadores, porque a gente não quer adubo e a gente não quer proteger a planta frágil. Então, a gente quer algo que a gente não está batalhando. O ensinamento do Evangelho não deixa margem a qualquer dúvida. Se todos nós que estivemos até esse momento aqui escutando esse estudo, todos que estamos buscando o Evangelho de Jesus, você já conhece os benefícios de Jesus, és colaborador dele na vinha do mundo e na edificação do espírito humano. Avança na tarefa que te foi confiada e não temas. Estávamos falando de fé, né? Da fé que transporta a montanha. Falamos da fé produtiva. Falamos de sermos alimento espiritual, de sermos conforto espiritual para todos os que estão ali, os que se desajudam, os que estão cegos, os que não ouvem. Então, se a fé representa a nossa coroa de luz, o trabalho em favor de todos é a nossa bênção de cada dia. Então, a fé tem que ser produtiva. Era a nossa coroa de luz. É aquilo que nós acreditamos. Mas sem trabalho em favor de todos, não teremos a bênção de cada dia. Então, que Jesus nos abençoe, nos envolva, a todos que estão assistindo, que vierem assistir esse momento. Abençoe todos os trabalhos que acontecem nas plataformas do YouTube, na Rede Espiritismo e Vida, que tanta luz, tanto ensinamento, tantos estudos, tantas frentes de trabalho na parte filosófica, científica e religiosa tem trazido a todos nós no conforto do nosso lar, no recesso da nossa casa, que a gente possa meditar, refletir, pensarmos em Jesus caminhando de Betânia, tendo fome e precisando se alimentar, que Ele encontre em nós frutos substanciosos, que sejamos aí essa figueira da fé produtiva e que Jesus nos abençoe, nos envolva e nos dê uma semana, nessa última semana de março, abençoada. Que assim seja, graças a Deus, e até a próxima oportunidade nesses encontros de domingo à noite.